Bom, de volta aqui para mais um bloco do nosso Machado Esporte. E agora eu vou fazer um resuminho rápido do Campeonato Brasileiro na tela. A última rodada ontem, né? Antes da Copa do Mundo. São Paulo bateu o Atlético Mineiro 2-1. Que piruzaço do goleiro do Galo, hein? O Coritiba 3-0 no Goiás. Tivemos aí o Vitória da Bahia perdendo em casa para o Sport 1-0. Cruzeiro detonou com o Flamengo 3-0. Era para ter sido 8, hein? Era para ter sido uns 8. Um abraço pro Igor lá da Torre Praia. É. O Grêmio acabou empatando com o Palmeiras 0-0. Chapecoense ganhou do Bahia 2-1. Duas derrotas seguidas do Bahia. Corinthians e Botafogo 1-1. Fluminense e Inter de Porto Alegre 1-1 também. Tivemos o Santos derrotando o Criciúma por 2-0. E o Figueirense, lanterna do campeonato, perdeu para o Atlético do Paraná 3-1. Ficou assim os números do campeonato. Uma rodada, né, que praticamente dá uma parada até o final da Copa do Mundo. Cruzeiro disparado líder, 19 pontos, a caminho do bi, mas tem Fluminense, Corinthians, São Paulo, Inter de Porto Alegre, olha quanta gente aí com 16 pontos. O Grêmio vem com 15 ao lado do Goiás, 14 o Atlético Mineiro, 14 também o Santos Futebol Clube, deu uma subida legal na tabela. O Palmeiras, com o 10º lugar, ficou com 13 pontos. Tivemos aí o Atlético do Paraná com 13 também, o Sport Criciúma com 11 pontos, 14º o Botafogo com 9, Bahia com 8 em 15º lugar. E aí a coisa começa a ficar feia, né? Chapecoense saiu lá de baixo, já deu uma arrancadinha, tá com 8 pontos, fugiu do rebaixamento. E lá embaixo estão Coritiba, Vitória, Flamengo. Os três com 7, último lugar, Figueirense, 4 pontos na tabela. Rapidamente a opinião de cada um. Guido, Lelo, Helder e também o Darlan. Campeonato Brasileiro, põe os números na tela rapidinho para cada um dar uma opinião. São os melhores, como é que você está vendo o campeonato até agora, Guido? Eu acho que essa paralisação não vai ser boa para o Cruzeiro, porque é lógico que os outros vão se reforçar e daqui para frente, quem tiver depois mais garrafa para vender vai buscar esse título do campeonato. Eu acredito ainda que o Corinthians, o São Paulo e o Inter de Porto Alegre, que são três times que têm uma ótima estrutura e dinheiro para gastar, vão investir para buscar uma colocação melhor e chegar ao título do campeonato. E na zona de rebaixamento, a coisa está muito complicada lá, mas eu acredito que o Flamengo ainda vai se recuperar na competição, porque não pode ficar nessa situação que se encontra. Lelo, qual é a tua opinião a respeito desses números do Brasileirão até agora, 9 rodadas? Acho que fica bem, a decepção fica bem por conta do Flamengo, baseado nas atitudes que vão sendo tomadas, né, de cima para baixo, principalmente na saída do treinador, e agora o treinador chega no meio do caminho, e para recuperar o time não é tão fácil. Sorte vai ter essa parada agora, talvez consiga tirar o Flamengo da zona de rebaixamento. E lá em cima foi o que tu falou, o Cruzeiro eu acho que está em passadas largas realmente, apesar de ter esses clubes que nem o Guido comentou, o próprio Inter, o Corinthians, São Paulo, que podem chegar assim no Cruzeiro, mas o Cruzeiro está dando mostras aí de bons jogos, e eu também acho que vai, com o passar dos jogos, do tempo e com a regularidade, vai mostrar que vai ser bicampeão brasileiro. Sim. É claro, né, Helder, vai depender muito do que vai acontecer pós-Copa. O Cruzeiro pode perder jogadores, pode perder o William e pode perder outros jogadores aí que são importantes no elenco. Mas até agora, o campeonato, na tua opinião, é isso mesmo? É Cruzeiro, Inter, Fluminense, São Paulo, Corinthians? Não sai disso? Sem dúvida, acho que são essas equipes as favoritas, né? O Cruzeiro deu uma... Mesmo no começo do campeonato, priorizou a Libertadores e conseguiu se manter ali em cima, e agora conseguiu essa liderança aí com 3 pontos de vantagem, né, sobre as outras equipes que são equipes fortes, de tradição, que sempre buscam títulos, então acredito que essa parada aí e a janela de transferência pode ter uma mudança que faça que as outras equipes possam se aproximar, ou o Cruzeiro se fortalecer mais e disparar mais ainda, porque pelo que vem jogando é fortíssimo candidato. E não esquecer que na tabela de baixo sempre um carioca cai. Então ele já está brigando ali. Então, sempre nos últimos anos um carioca, né? Então o Flamengo aí que não abre o olho não, senão que vem jogar a segunda divisão. E Darlan Santana pensou o que a respeito desses números do Brasileirão até essa 9ª rodada? Eu acho que os números, né, já dizem tudo, né? O Cruzeiro, eu acho que para essa parada, o Cruzeiro está no momento muito bem no campeonato. Talvez atrapalhe um pouquinho, né, o embalo. Mas eu acho que essa parada para 2 times, elas vieram em bom momento.
para o Corinthians e para o Santos. 2 treinadores que estão sendo muito questionados, Mano Menezes e Oswaldo Oliveira. Então, eu acho que essa parada, para que esses treinadores possam reorganizar, procurar o caminho da vitória, essa vitória do Santos ontem realmente veio num momento muito bom, colocou o Santos numa condição melhor, né? Mas eu acho que essa parada, para essas 2 equipes, elas são o momento para os treinadores aí colocar um pouco de panos quentes lá, que a coisa tá feia, tanto na Vila Belmiro como lá na equipe do Corinthians. Ô Guido, você esperava 8 pontos e você bateu realmente na tecla. Se fosse um bingo, você falaria, bateu. Você falou, olha, nesses 4 jogos, 8 pontos. Já pode pôr a imagem do jogo de ontem? Porque o Santos empatou. Na verdade, empatou com o Goiás, você tinha previsto que o empate era bom. Falou, vai ganhar aqui do Flamengo, mas empatou com o Flamengo, 2 pontos. Mas ganhou do Bahia, lá que você achava que ia empatar, 5. E ganhou o jogo de ontem, 8 pontos. A média é cumprida, né, Guido? A média é cumprida. Eu acho que até era uma previsão que o Oswaldo esperava. Ele não esperava o empate com o Flamengo. Eu acredito que ele na cabeça dele, o Santos poderia ter vencido o Flamengo, aí seria mais 2 pontos, né, no caso. Mas a vitória contra o Bahia que fez o diferencial. Porque, na minha opinião, o Santos não passaria pelo Bahia, conseguiria um empate lá, era um jogo duro, mas o Santos acabou vencendo. Então acabou na balança buscando os pontos que eu achei que o Santos deveria fazer. Ele poderia fazer nesses 4 jogos, 8 pontos, e aí acabou ficando em 9º lugar no Campeonato Brasileiro. Isso que é legal, você ver uma equipe perder às vezes pontos importantes em casa, mas a recuperação fora de casa tem que prevalecer. E o Santos acabou fazendo isso. Se a gente fizer essa média, né? Jogo fora, não deixar de pontuar, e o Santos acabou pontuando contra o Bahia, mas em contrapartida acabou perdendo ponto para a equipe do Flamengo jogando em casa, porque o segundo turno vai ter que jogar no Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, essa balança acabou equilibrando e o Santos acabou buscando os seus objetivos, que foram os 8 pontos. E a molecada dando conta do recado de novo, né, Léo? A molecada dando conta do recado, e eu fico assim, eu acho que o Santos vai fazer, com certeza deve fazer mais algumas contratações, né? Tem clube, tem camisa para isso, vai fazer. E eu acho que o trabalho do Oswaldo ele vai entrando aos poucos, né? A gente já percebe essa vitória com essa parada, a expectativa de retorno para o próximo jogo, daqui a um mês, é uma expectativa muito positiva. Acho que o Oswaldo vai dar conta, e com mais algumas contratações, eu acho que o Santos vai brigar pela Libertadores, sim. Concorda com o Lelo, Helder? Sem dúvida, acho que essa parada vai ser muito bom para o Santos. As vitórias dão um ânimo maior, o ambiente carregado que estava começa a melhorar. Com certeza deve chegar algumas contratações para reforçar, né? Até porque o campeonato é longo, é um campeonato difícil, né? Que se precisa, igual falou, pontuar, principalmente em casa, e você... se você for analisar o Campeonato Brasileiro e esse campeonato da 2ª divisão no Campeonato Paulista, onde Português e Jabaquara disputam, você vê que se não fazer o dever de casa, vai faltar lá na frente. É a mesma coisa. Então o Santos, como o Guido falou, buscou o ponto fora de casa, que perdeu para o Flamengo, então parece que não, mas é fundamental. Eu acho que esse vai fazer com que o Santos suba, e espero que dê essa tranquilidade para que a equipe brigue pela Libertadores. E aí, Darlan, molecadinha, sempre quando acionada, acaba dando conta do recado, né? Com certeza, né? Eu sou o cara meio que suspeito para falar em relação à molecada, né? Eu sou a favor da molecada estar jogando realmente, sou a favor de estar lançando a garotada, porém, você tem que ter aqui uma experiência. Talvez com essa parada aí, o Santos deva trazer aí 1 ou 2 jogadores com um pouco mais de experiência para poder dar o equilíbrio correto aí para a equipe do Santos, que é uma boa equipe, né? Tem um grande treinador. É que quando o momento não acontecem as coisas, a cobrança ela vem dobrada, né? Mas eu acredito muito ainda na equipe do Santos numa arrancada pós-Copa aí. Como eu falei, é o momento de os treinadores, tanto de Corinthians como de Santos, colocarem aí panos quentes e arrumar a casa que está meio conturbada. E no Santos também não é diferente, não. Muito bem. Está importante a vitória do Santos? O único detalhe interessante que a gente tem que analisar é que daqui para frente o Santos só vai pegar pedreira. Pedreira que eu digo são aqueles clássicos mesmo, né? Os times que brigam por título. Porque até agora o Santos só pegou o Flamengo, que teoricamente poderia brigar pelo título, e com o Grêmio também, que jogou na Vila e acabou empatando. E a maioria dos outros jogos foram com equipes
que vão permanecer ali no meio da tabela e alguns ainda brigando para sair da zona de rebaixamento. Quando voltar depois da Copa, o Santos só vai pegar pedreira pela frente. A pedreira vai ser o Palmeiras na vida. Muito bem, vamos saber o que falou o Oswaldo Oliveira após a vitória de ontem lá em São Bernardo do Campo. Vamos ouvir. Após a Copa do Mundo, o que você analisa sobre essa vitória do Santos aqui contra o Criciúma? Ganhar é bom pra tudo, né? Só não cura resfriado, mas ganhar é a razão, é a motivação do nosso trabalho. Essas duas últimas vitórias foram importantíssimas para nós, dada toda a situação que nós tivemos, desses últimos jogos, com as viagens, as mudanças de campo. Então, eu acho que isso é um prêmio que o nosso grupo merece, tanto a comissão técnica, a direção do clube, principalmente os jogadores. É revigorante e agora nós temos descanso seguido de muito trabalho para termos o nosso time reforçado com o pessoal que sai do DM, volta ao convívio normal. Então isso tudo deixa uma atmosfera muito positiva e me deixa muito otimista quanto ao futuro da equipe no segundo semestre. Muito bem, tá aí o Oswaldo Oliveira, agora um pouquinho mais tranquilo, depois das 2 vitórias seguidas, 6 pontos no campeonato. Olha, eu quero falar aqui, o Oswaldo falou em trabalho, né? Eu quero dar uma dica legal para você que está nos acompanhando. Mercado de trabalho. Uma das coisas que mais tem absorvido mão de obra é a construção civil. E você pode se tornar um mestre de obras. É isso mesmo. A Unaesp está trazendo agora para Cubatão o curso de mestre de obras tanto para homem como para mulheres. E é a profissão que mais emprega no Brasil. É um curso ministrado por profissionais da área, portanto gente competente para isso, e aulas teóricas e também com visitas técnicas em canteiros de obra. Em apenas 5 meses você se torna um mestre de obras. Material didático incluso, certificado válido em todo o Brasil e mais, carta de recomendação para o trabalho. Aulas de topografia, leituras de projetos, fundações, alvenaria, lajes, concreto, telhado e tudo o que você precisa saber para se tornar um mestre de obras. Não é necessário ter ensino médio. Aproveite esta oportunidade. A construção civil precisa de você. Garanta já sua vaga. O pagamento é facilitado e parcelado no cartão, cheque ou boleto. Maiores informações, ligue 3361 9959. 3361 9959. O curso começa agora no mês que vem e as vagas são limitadas. Então pegue o telefone, ligue e tire mais informações, tá bom? Em 5 meses você vai se tornar um mestre de obras. E é tanto para homem como para mulheres, hein? É o mercado de trabalho que mais absorve mão de obra no Brasil, né? No país. Então, ligue agora e faça esse curso. Guido, por favor, passe para o Lelo a revista Placar dessa semana. Um também para o Helder, nosso convidado. E mais um aqui para o Darlan Santana, técnico do Jabaquara. Só um destaque final, Guido Bortolomás, antes do break, voltamos com Jabaquara e Portuguesa. E vamos falar desse jogo, né? Jabaquara e Portuguesa. Do Santos. Do Santos é que o Santos agora vai buscar reforços, né? Exemplo. O Ferrugem do Cruzeiro. Muita gente fala do Souza, porque o bicho parece o Ferrugem mesmo. Jogaram, né, só na calça aqui em cima dele, ficou todo arrepiado. E ele pode ser um reforço. Eu não sei se vai resolver o problema do Santos, porque a posição que o Ferrugem joga está sobrando na Vila. Eu acho que o Santos precisaria era do meio esquerda. Aí sim tem que ir buscar. Muito bem. Souza, Ferrugem, portanto, o Santos de olho, jogador que é do Cruzeiro de Belo Horizonte. Uma paradinha, não saia daí, eu volto já já.